Eu saúdo todos os professores com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Tia Adriana e eu estou muito feliz porque estamos mais uma vez aqui no domingo para prepararmos uma pré-aula da sala do maternal. Estamos aí com a lição do segundo trimestre, cujo tema é os livros de Marcos, Lucas e João. Vamos conhecer o que Jesus fez e hoje nós vamos ter a oportunidade da gente preparar a pré-aula número 11, que tem como tema Jesus faz uma visita, professores. Nós vamos aprender mais uma lição do maternal. E com essa lição, nós teremos como objetivo ensinar as nossas crianças a amar a Jesus de todo o coração. E para isso, a gente vai pegar um gancho nessa lição do maternal, que Jesus faz uma visita, que vai falar sobre uma família, Marta, Maria e Lázaro, que era uma família que amava muito a Jesus. Então a gente vai aproveitar essa lição para ensinar os nossos pequeninos a amar a Jesus de todo o coração. Então essa lição, a primeira coisa que nós vamos fazer é ler o versículo da nossa lição. E a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar as nossas Bíblias, nunca se esqueçam disso, para ler a lição, o versículo bíblico aqui na Bíblia, tá certo? E antes da gente fazer a leitura do versículo, é muito importante que a gente faça uma oração com as nossas crianças, né? Então, antes de mais nada, para que Deus ele abençoe a sua aula, professor, também é muito importante que você ore ao Senhor, pedindo a Ele sabedoria, discernimento, porque o Senhor Jesus, Ele vai dar as melhores sugestões, Ele que vai lhe dar a sabedoria de colocar as palavras que você deve usar na lição para você alcançar os seus pequeninos. Porque o Senhor Jesus, Ele sabe da sua necessidade e também a necessidade dos pequeninos ouvir a palavra dEle. Então é muito importante quando vocês forem definir o planejamento de aula, vocês orar ao Senhor para que Ele nos dê sabedoria. E também quando você chegar na sua salinha, antes de abrir os seus trabalhos com as suas crianças, também orar ao Senhor. Então vamos fazer isso neste momento, amém? Feche os olhos que nós vamos orar. Senhor Jesus, muito te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos preparando a tua aula. Que o Senhor receba, Senhor Jesus, essa aula e que o Senhor nos ajude, nos dando inteligência, discernimento para fazer o melhor pelas tuas crianças. Fica conosco. Amém. Com certeza o Senhor Jesus ele vai estar ouvindo as nossas orações. Então, quando a gente vai apresentar a nossa lição, a primeira coisa que nós fazemos é apresentar o versículo da lição. E a gente precisa apresentar para as crianças sempre, de forma repetitiva. Em todas as aulas é muito importante que a gente apresente a Bíblia para as nossas crianças, porque elas, desde pequenininhas, elas têm que entender que a Bíblia é a palavra de Deus. E é através da Bíblia que Deus vai falar com elas. Então, o que nós vamos fazer? Convidar sempre as crianças a abrir as suas Bíblias, mesmo que elas não saibam ainda ler. Mas a gente abre a Bíblia e pede para que ela escute tudo aquilo que a gente está falando. Então, a lição de hoje vai se encontrar em Lucas, capítulo 10, versículo 41 da nossa Bíblia. E nós vamos repetir com a criança. Maria escolheu a melhor de todos, e esta ninguém vai tirar dela. Lucas, capítulo 10, versículo 41. Então, a primeira coisa que você faz é ler o versículo bíblico na Bíblia Sagrada, para só depois você vir para memorização. Você traz o versículo bíblico para algum visual que vai chamar mais a atenção da sua criança. Aí sim, neste momento que você traz o versículo bíblico para o visual, você vai ter o cuidado de explicar para ele o que significa o que o versículo está dizendo, porque eles são muito pequenos, então eles não têm condições de entender sozinho. E a gente vai pedir para que eles repitam juntamente conosco, para que eles comecem a gravar na sua mente. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. E você pede para a criança repetir com você. Lucas, capítulo 10, versículo 41. Só basta ler? Não, é importante, é muito importante que os professores expliquem o versículo para a sua criança. Crianças, isso aqui é a própria palavra do Senhor Jesus. Quando ele falou para duas mulheres, Marta e Maria, existiam duas irmãs crianças. É a história de hoje que a gente vai aprender.
Teve uma que ficou preocupada apenas com os serviços de casa, só fazer a comida, só arrumar a casa. Mas a outra irmã, chamada Maria, ela foi dar atenção a Jesus. Ela ficou perto de Jesus, aprendendo a palavra de Jesus. Então, isso significa que Jesus, ele ficou muito contente com o que Maria estava fazendo, com o que Marta estava fazendo, com os serviços de casa. Mas o que mais agradou a Jesus foi a atitude de Maria, porque Maria, ela foi ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus, ele se agrada quando a gente para aprender a sua palavra, e ele se agrada quando a gente adora ele, crianças. Esse é o versículo de hoje, para você guardar no seu coração. Então, dessa forma, você já fez, professor, a introdução do versículo bíblico da historinha. E aí você vai entrar na história propriamente dita, né? Foram tantos feitos maravilhosos que o Senhor Jesus fez aqui na terra, né? E através dessa história nós vamos passar um pouco desses feitos para as nossas crianças. Nós vamos dizer que Jesus estava na cidade de Jerusalém. E sempre que Jesus estava na cidade de Jerusalém, Jesus gostava de visitar uma família que era muito especial para ele, porque Jesus era amigo dessa família. Se chamava Marta, Maria e Lázaro. Era uma família que era muito amigo de Jesus e Jesus gostava muito deles e eles também gostavam muito de Jesus. É uma lição, professores, que dá como referência para a gente estudar, explicar a lição e, ao mesmo tempo, a gente aplicar alguma referência dessa família sobre a vida da criança, porque aí ela vai entendendo o que de bom essa família tem para eles aprenderem e eles também, dessa forma, aprender com essa família para poder oferecer para o Senhor Jesus. Então, Jesus era muito amigo dessa família e essa família gostava muito de Jesus. Então, a própria lição, ela vai convidar você, professor, a fazer uma pergunta para as suas crianças. Você gostaria de ter um amigo chamado Jesus? E você vai esperar a sua criança responder. E aí você vai aproveitar para dizer, é muito bom ter um amigo chamado Jesus. Porque Jesus, ele cuida de você o tempo inteiro. Jesus está com você o tempo inteiro. Jesus nunca deixa você. A sua mamãe e o seu papai podem até deixar você, mas Jesus nunca deixa. Então, Jesus é muito bom. Então, Jesus deve ser, criança, seu melhor amigo, porque Jesus só quer tudo de bom para a gente. Tudo que você passar na sua vida, Jesus vai estar com você, Jesus vai estar lhe ajudando. Então, isso representa que Jesus, ele é um dos seus melhores amigos. Tá vendo, professores? A gente já aplicou um exemplo da família de Marta, Maria e Lázaro na vida da sua criança. Você faz um convite para a criança se aproximar de Jesus e dizer para ela que Jesus é um dos melhores amigos dele. E aí, na continuação da história, vai dizer que quando Marta e Maria recebeu Jesus na sua casa, vai dizer que elas tiveram todo o cuidado de arrumar a casa, deixar a casa muito bem organizada. Mais uma vez, nós vamos ter a oportunidade de aplicar a lição na vida da criança. Crianças, da mesma forma que Marta e Maria deixaram sua casa organizada para receber Jesus, Jesus também quer de você o melhor. Jesus, ele quer que você dê prioridade a ele. Jesus, ele quer que você obedeça a ele. Jesus, ele quer que você leia a palavra dele. Jesus, ele quer que você não minta, não diga palavrão, porque tudo isso você está fazendo à vontade de Jesus e você está dando o seu melhor para Jesus, assim como Marta e Maria deram o melhor para Jesus. Então, você tem que ser da mesma forma. Então, você já está, mais uma vez, aplicando a história na vida da criança. E aí, no tópico 3, o que vai acontecer? A nossa lição, ela vai propor, na verdade, no tópico 2, ela vai propor um paralelo de atitudes e comportamento entre Marta e Maria, onde a lição ela vai dizer que Marta, ela ficou preocupada com os serviços de casa. Por isso que eu tive o cuidado de trazer todo esse cenário aqui de casa,
porque Marta ficou preocupada em arrumar a cozinha, a casa. Marta ficou muito preocupada em fazer a comida gostosa para Jesus, então Marta ficou realmente voltada para os serviços de casa. E por isso que eu trouxe todo esse cenário aqui para vocês olhar, né, como sugestão para essa história. E aí, nesse tópico 2, a história ela vai propor um paralelo na atitude de Marta e na atitude de Maria, onde Marta ela está preocupada com os serviços de casa e Maria ela tomou a atitude de ficar perto de Jesus e aprender a palavra, né? Então a gente vai fazer uma pequena introdução aqui da história, né? Porque vai dizer assim: Maria, ela ficou só preocupada em fazer crianças os serviços de casa. Então ela só queria deixar a casa bem arrumada para Jesus. Ela só queria fazer a comida bem gostosa para Jesus. Ah, mas aí olha, criança, Marta ficou observando onde Maria estava. E Maria estava só lá, sentada perto de Jesus. Só que Marta começou a ficar muito chateada, porque ela estava muito cansada, ela estava muito ocupada, com muita coisa para fazer, e Maria não estava ajudando ela nos serviços. Então ela ficou muito chateada e ela começou a dizer assim: Jesus, mande Maria vir me ajudar, porque ela só fica aí sentada perto do Senhor. Manda ela vir me ajudar, que eu tenho muitas coisas para fazer. Maria começou a se chatear. Marta começou a se chatear. Marta começou a se aborrecer. Mas, crianças, você sabe o que foi que Jesus respondeu para Marta? Ele respondeu assim: Marta, Marta, não fique chateada, porque Maria está dando para mim o melhor. Sabe por quê? Porque Maria, ela não ficou preocupada com os serviços. Maria ficou perto de Jesus. E Maria ficou ali fazendo companhia a Jesus. Maria ficou ali aprendendo a palavra de Jesus. E Jesus muito se agradou da atitude de Maria. Não foi, crianças, que Jesus, ele reclamou com Marta. Ele não reclamou, mas ele ensinou a Marta que a gente não deve só apenas trabalhar e deve apenas brincar. Nós também temos que aprender a fazer as coisas para Jesus, a dar prioridade para Jesus. Então, nesse tópico 2 aqui, professores, a gente vê que realmente tem um paralelo que é muito importante que a gente repita e que a gente frisa sobre a atitude de Marta e de Maria. A atitude de Marta, que foi de estar voltada para os serviços de casa, que agradou ao Senhor, mas também a atitude de Maria, que teve que ficar perto de Jesus, aprendendo a palavra do Senhor, e essa atitude de Maria foi a atitude que mais agradou ele. Então, nesse tópico 2, é importante a gente realmente reforçar, deixar bem claro para a criança as atitudes das duas que cada uma tiveram e qual foi a atitude que o Senhor Jesus mais se agradou, que foi realmente a atitude de Maria, né? E o terceiro tópico ele vem encerrando, né? Ele vem encerrando porque ele vai propor que você explique para a criança que o Senhor Jesus, ele não quer só que as pessoas fiquem ocupadas com o trabalho ou apenas com as brincadeiras, mas que as pessoas também têm que ter um tempo para reservar para aprender a palavra do Senhor. E aí, nesse terceiro tópico, você também pode aplicar isso na vida da sua criança. Da seguinte forma, como o próprio Jesus colocou na história, né? Criança, Jesus ele não quer que você só fique em casa brincando na TV, no computador, no celular e nem se importa de vir para a igreja. Você precisa ir para a igreja porque na igreja você louva, na igreja você ora, na igreja você aprende a palavra de Deus. Também o seu papai e a sua mamãe, às vezes a sua mamãe pode dizer assim que não quer ir para a igreja porque só quer ficar em casa fazendo serviços, mas ela também tem que parar para ir para a igreja, para poder aprender a palavra de Deus. Por quê? Papai do céu se agrada quando a gente também dá prioridade à sua palavra. Então, você também em casa, você não pode ficar só querendo apenas brincar o tempo todo com seu coleguinha, com seu irmãozinho, com seus primos, ficar na casa da vovó. Mesmo você estando em casa, você pode pedir para sua mamãe
cantar hinos com você, corinhos com você. Você pode pedir para sua mamãe, para o seu papai, para sua titia, para sua vovó, contar histórias bíblicas para você, porque quando você está aprendendo a palavra de Deus, quando a sua mamãe e seu pai estão contando uma história bíblica para você sobre a Bíblia, você ali está aprendendo a palavra de Deus e o Papai do Céu está falando diretamente com você. Então, o Papai do Céu, ele quer que você, durante o dia dentro da sua casa, você também se esforce para reservar um tempo para poder aprender a palavra de Deus. Então, crianças, tem que ter toda essa dedicação. Por quê? Porque Papai do Céu, ele quer ser seu amigo. Papai do Céu, ele sempre quer estar perto de você. Mas para que Papai do Céu seja seu amigo, você precisa aceitar Papai do Céu como Salvador. Então, olha, professores, eu deixei essas sugestões aqui, que nós podemos trazer alguns bonecos, né? De várias representações, para poder apresentar às crianças nessa lição. Também tem os visuais da própria lição do maternal, que vocês também podem aproveitar. E aí esses visuais vocês podem apresentar aos alunos do maternal de variadas formas, conforme Deus ele vai nos orientando, ele vai nos ensinando. Eu trouxe aqui uma sugestão para vocês de uma caixinha, tá certo? Onde eu peguei os visuais. Eu simplesmente recortei os visuais, tá? E vou tirar aqui para vocês dar uma olhadinha. Colocamos aqui, ó, atrás um cola quente, palito de churrasco, tá certo? E fiz uma caixinha normal e apenas coloquei aqui uma base de isopor embaixo, ó. E aqui em cima um emborrachado. Encaixei aqui na caixinha, né? E aí, à medida que você vai contando uma história para sua criança, você vai apresentando para ele os visuais. Então, eu deixei, queridos professores, como sugestão de aula todo esse material para vocês, onde vocês podem montar o cenário, como vocês aqui estão vendo, como você também pode usar o visual da CEPAD, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Se você gostou da aula de hoje, dá um ok, compartilha também esse vídeo, tá? E desde já eu já agradeço a todos e saúdo todos com a paz do Senhor. Até a próxima aula. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.